Tem muita coisa incrível acontecendo nesse mercado do milho esse ano. Algumas surreais, outras surpreendentes, outras revoltantes. E todas, absolutamente todas, vão mexer com o seu bolso. Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos aqui da Rural Business, responsável por produzir diariamente essa análise, diz que o fato mais surpreendente registrado pelo mercado do milho neste ano de 2019 é, sem sombra de dúvidas, o rumo inusitado das cotações. Quando a seca se transformou em coisa do passado e o clima começou a mostrar que o Brasil tiraria dos campos uma produção histórica de safrinha, os preços do milho foram para baixo. E os consumidores se animaram com a possibilidade de ter grão barato nas mãos, sobretudo quando a colheita começasse a pipocar país afora. Lê do engano. O aumento brusco do consumo interno e as exportações agressivas começaram a mostrar que não haveria folga, e isso está se confirmando na íntegra. Os números já apontam que toda a imensidão de milho colhida no Brasil nesta safra terá destino certo, o que eleva os riscos ao abastecimento na virada do ano, pois serão os estoques que terão que garantir a demanda até que a produção 2020 comece a chegar ao mercado. E como a Rural Business não cansa de repetir, ninguém tem a menor ideia do tamanho dos estoques de milho do Brasil, já que tudo que você ouve ou vê por aí é pura suposição. Para perceber as mudanças radicais vividas aí pelo mercado do milho esse ano, não adianta comparar com 2018, pois a realidade era outra. Ano passado, o Brasil sofreu uma tremenda quebra na produção, muito semelhante à registrada em 2016, deixando claro que não existia outro rumo para os preços a não ser para cima. Temos que olhar para 2017, porque aí sim você vai entender o que a Rural Business está querendo te mostrar. 2 anos atrás, o Brasil tirou dos campos 97,8 milhões de toneladas de milho, o maior volume de todos os tempos até então. Agora, em 2019, a produção, segundo a Conab, deve ser ainda maior, em torno de 99,3 milhões de toneladas, confirmando um novo recorde. Se esse mercado tivesse uma lógica exata, é claro que os preços iriam para o chão, não é mesmo? Acontece que não tem. Os mercados de commodities agrícolas são extremamente voláteis, influenciados por uma gama gigantesca de acontecimentos. E é justamente em razão disso que não cansamos de te pedir alerta máximo, pois mudanças radicais são constantes e é preciso profissionalismo para se antecipar ao amanhã, corrigir o rumo e seguir em frente para reduzir os riscos e faturar com as oportunidades. E isso só é possível com informação profissional e investigativa todos os dias nas mãos. O IPAR, que é o indicador de preço agropecuário rural business e que leva em consideração uma média simples entre os valores máximos e mínimos registrados diariamente nas maiores praças de comercialização do país, confirma que o milho encerrou a primeira quinzena de agosto valendo em média R$ 32,60 no Brasil. Meu amigo, observe com atenção esse gráfico e perceba o que este valor representa frente ao que você tinha lá em 2017, quando a produção foi muito parelha com a deste ano. Parece meio surreal, mas na primeira quinzena de agosto de 2017, você vendeu milho a R$ 21,40 de média aqui no Brasil. Ou seja, o valor registrado agora em 2019 de R$ 32,60 representa aumento de 52% e te garante R$ 11,20 a mais por saca. É mole? Nos últimos dias, a reviravolta do mercado internacional tirou o milho das máximas aqui no Brasil. Mas para a equipe de grãos da Rural Business é só uma questão de tempo para o grão voltar a se fortalecer e confirmar novas máximas até o final do ano. Em primeiro lugar, em razão da demanda. Para os próximos 30 dias, já tem mais de 100 navios programados para chegar ao Brasil e carregar a nossa produção para o exterior. Se as projeções da Rural Business estiverem corretas, fecharemos 7 meses da atual temporada 2018-19, agora em agosto, com algo próximo a 20,8 milhões de toneladas de milho exportadas. E sabe quando vimos isso acontecer antes? Nunca, jamais, em tempo algum. Este é disparado o maior volume da história. Faça uma conta básica com os números que tem nesse gráfico e vai perceber que esse volume é quase a soma de toda a venda realizada em 3 dos últimos 4 anos, 2015, 2017 e 2018. Só fica de fora o antigo recorde de 2015 e 2016,
de 11,4 milhões de toneladas. E o segundo ponto tem a ver com os Estados Unidos. O USDA passou a perna em todo o mundo ao projetar área de plantio de milho muito acima do previsto para o país, mesmo com as áreas de produção tendo sido completamente alagadas durante o plantio. Mas uma coisa é projetar, papel aceita tudo. Outra coisa é fazer esse milho brotar nos campos. Mesmo com área acima de um ano atrás, você pode ver no gráfico que o USDA já fala em queda de 13 milhões de toneladas na produção americana de milho, para pouco mais de 353 milhões de toneladas. Mas para a Rural Business, as perdas podem ser muito maiores, em parte pelo atraso histórico no desenvolvimento das plantas, bem como em razão dos riscos climáticos que as lavouras terão que enfrentar até que a safra esteja garantida, inclusive de serem atingidas por geadas no final do ciclo, o que mudaria por completo o rumo dessa história. Outro fato importante é a mudança psicológica que os mercados agrícolas terão na Bolsa de Chicago no momento seguinte em que China e Estados Unidos anunciarem um acordo. Ninguém sabe quando isso vai acontecer e mesmo se vai acontecer, mas quando ocorrer, aí segura peão, porque os preços vão disparar e deixar o milho produzido aqui no Brasil ainda mais competitivo no mercado internacional. Portanto, mantenha-se em alerta máximo. Eu sou Carmen Sestari e o conteúdo dessa análise foi escrito por Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da Rural Business, com apoio de toda a equipe de grãos. Você vê agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.